Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre investir em ações. Investimento não era um dos temas prioritários que pretendíamos falar aqui, pois constitui o topo da pirâmide ou o fim da linha para a construção de uma vida rica e equilibrada, mas surge na necessidade de corrigir um desserviço público que refere-se a um serviço mal prestado, e considero particularmente a nível da mídia e das redes sociais, pela falta de cobertura equilibrada sobre este assunto e não contribui para a informação e o debate esclarecido da sociedade. Vamos falar de um tema que não é simples e, por isso, há pequenas coisas que precisam de ser ditas antes. Por isso, recomendo que fiquem até o final para poder acompanhar o tema. A forma como cada indivíduo interage com o seu dinheiro é um tema cada vez mais importante e com um elevado impacto na evolução da vida pessoal e financeira. Investir nos mercados financeiros tem mostrado ao longo do tempo trazer benefícios impactantes e significativos, mas quando feito de forma responsável, informada, consistente e disciplinada. O mercado de ações está em evidência e há cada vez mais interessados, bem como o aumento da oferta destes produtos de investimento. Investir no mercado de ações exige um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado financeiro. Desde junho de 2022, nós temos assistido à entrada de empresas no mercado de ações, que começou com o Banco BAE, seguiu-se o Banco Caixa Angola e culminou atualmente com a entrada no mercado de ações em dezembro de 2024 da Bodiva. Estão previstas para entrar no mercado de ações em 2025 e, muito brevemente, o BFA, a Unitel, o Standard Bank. E para 2026, prevê-se a entrada no mercado de ações da Sonangol e da Indiama. De referir que a entrada de ações destas empresas em 2025 e 2026 estão no âmbito do programa de privatização do Estado. Como disse, vamos falar sobre alguns conceitos básicos que nos vão permitir chegar ao melhor entendimento sobre o investimento em ações. E o primeiro deles é a poupança. O que é a poupança? A poupança é a parcela da renda ou do patrimônio que não é gasto ou consumido no período em que é recebido e que é guardado para ser utilizado em um momento futuro. Este valor que é economizado e guardado e assim efetivamente poupado pode ser utilizado para as mais diversas finalidades dentro das suas expectativas. Vale ressaltar que uma destas finalidades pode vir a ser, inclusive, a de investimento. O que é então investir? Investir é basicamente usar o seu dinheiro para ganhar mais no futuro, em vez de deixar o dinheiro parado na conta, ou como ironicamente se fazia antigamente, de deixar guardado debaixo do colchão ou no garrafão. Você coloca o dinheiro para trabalhar e espera obter um retorno. Por que é necessário investir? Precisas investir para rentabilizar o dinheiro poupado e não apenas guardar. Onde investir? Existem vários tipos de investimento, dentre eles, investimento no mercado real ou economia real, que é o investimento que concentra-se em ativos fixos como imóveis, terrenos, máquinas, equipamentos e bens de consumo, que geram bens e serviços diretamente, como podemos ver, compra de imóveis para aluguer, carros para fazer o serviço de táxi, a produção e comercialização de bens e serviços. Também
é possível fazer investimento a nível do mercado financeiro, que é o ambiente onde são negociados diversos ativos. Conecta dois lados fundamentalmente: os investidores, que aplicam os recursos financeiros, e os tomadores de dinheiro, que buscam capital para financiar os seus projetos. Estes tomadores de dinheiro normalmente são encontrados a nível do mercado real. No mercado financeiro, encontramos dois tipos de investimento: o investimento de renda variável, renda fixa, que é conhecido pela sua previsibilidade e pela segurança, onde o investidor tem uma ideia clara de como o seu dinheiro vai render no momento da aplicação. E é ideal para investidores que buscam segurança e previsibilidade, com um menor risco e a possibilidade de simular a rentabilidade. Também existem os investimentos de renda variável, que são investimentos cujo retorno não é garantido e pode variar bastante de acordo com as condições do mercado. Potencial para ganhos mais altos ao longo do prazo, com retornos incertos e sujeitos a oscilações do mercado. A nível do mercado angolano, nós temos como opções de renda fixa os depósitos a prazo, os títulos de dívida pública, que são as obrigações de tesouro e os bilhetes de tesouro, e os empréstimos obrigacionistas ou títulos de dívida privada, como vimos recentemente com a operação da Sonangol. A nível da renda variável, temos opções como os fundos de investimento e as ações, que são o nosso tema que estamos a abordar. A escolha entre renda fixa e renda variável depende do perfil de cada investidor, dos objetivos financeiros e a capacidade e flexibilidade de suportar perdas. Quais são, então, os tipos de perfil de investidor que se conhecem? Normalmente, fala-se de 3 ou 4 tipos de perfil. E é necessário conhecer o seu perfil de investidor antes de investir. O primeiro perfil de investidor é o conservador, que procura aplicar 100% ou quase 100% do seu investimento em renda fixa. Prioriza a segurança e a preservação do capital. Apresenta baixa tolerância ao risco e opta por investimento de baixa volatilidade e alta previsibilidade. Também encontramos o perfil de investidor moderado, que opta por fazer grande parte do seu investimento em renda fixa, como vemos aqui 70%, e 30% em renda variável. Muito próximo a este tipo de perfil, que é o moderado, há o perfil arrojado, que é o investidor que procura fazer um investimento ou faz 50% em renda fixa e 50% em renda variável. O perfil do investidor moderado e arrojado é o tipo de investidor que procura um equilíbrio entre o risco e o retorno. Aceita correr algum risco para obter ganhos potencialmente maiores e diversifica a carteira ou o tipo de investimento com uma combinação de investimentos de renda fixa e de renda variável. Temos também um investidor agressivo. Este investidor investe grande parte do seu investimento, como vemos aqui, em torno de 70%, em renda variável e 30% em renda fixa. Este investidor busca a maximização dos lucros, mesmo com maior exposição ao risco. Possui uma alta tolerância ao risco, ou seja, uma alta probabilidade de aceitar o risco e também aceita perdas potenciais. Portanto,
É importante ressaltar que o perfil do investidor não é algo estático e muda ao longo do tempo, conforme a experiência e os objetivos financeiros da pessoa. Entrando já para o tema do nosso vídeo, vamos então falar o que é ações. Ações constituem um dos produtos de investimento em que é aplicada a poupança. E, portanto, investir é comprar parte de uma empresa. Como se ganha dinheiro com ações? Ganha-se dinheiro com ações através dos dividendos, em que as empresas realizam a sua atividade e fazem o apuramento da sua atividade anualmente, por norma, considerando o período de 1 de janeiro até 31 de dezembro, fazem o apuramento da atividade exercida neste período e dos lucros obtidos. E, por decisão, optam por distribuir os dividendos aos acionistas. Esta distribuição é definido um percentual, pode até ser 100%, para a distribuição, entrega aos acionistas, ou alguma parte que é retida para reinvestir ou voltar a aplicar na atividade para gerar mais lucros. Também se ganha dividendos através da compra e venda das ações, quando existe uma diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra de uma ação. E esse ganho só ocorre quando o investidor vende as ações por um preço superior ao que pagou por elas. Outra forma de ganhos é através da valorização das ações ao longo do tempo, mesmo sem vendê-las. Isto gera um ganho não realizado, ou seja, um ganho potencial, mas que só se torna efetivo quando a venda ocorre. Este ganho de valorização constitui ou gera um aumento de patrimônio. Estivemos a falar aqui para percebermos um bocadinho o tema do ganho a nível da compra e venda e a nível da valorização, vamos associá-la ao conceito de variação cambial. Vamos considerar que eu tenho $100, comprei em 2022 esses $100 a 40 mil kwanzas. Atualmente, esses $100 estão a ser trocados ou vendidos a 80, 90 mil kwanzas. Portanto, eu ao vender efetivamente esses $100 hoje, eu tenho um ganho pela diferença entre o preço de compra desses $100 e o preço de venda. A nível da valorização, vamos considerar ainda os mesmos $100 que eu comprei a 40 mil kwanzas, mesmo que eu não me desfaça ou não vá trocar por kwanzas no momento atual, mas eu hoje detenho um patrimônio maior quando olharmos para o valor em kwanzas desses $100. Vamos também falar um bocadinho sobre quais são as vantagens de investir em ações. Investir em ações tem a vantagem de ser um ato feito de forma fácil, ou seja, é um ato que pode ser feito diariamente e eletronicamente em poucos cliques. Outra vantagem de investir em ações é que também é possível investir com pouco dinheiro, começando mesmo com uma ação. Nós vamos mais à frente ver alguns exemplos de um valor, digamos, relativamente pequeno que foi utilizado ou que estiveram em ações no mercado, estiveram à venda. Outra vantagem também que tem de se investir em ações é beneficiar do crescimento da empresa e da sua rentabilidade. Isso vai traduzir na valorização da sua participação na empresa. Uma outra vantagem é obter os rendimentos periódicos pelo direito a receber dividendos quando a empresa tem lucros e distribui. Outra vantagem de investir em ações é vender por um preço superior àquele que se comprou. Portanto, as ações constituem
um ótimo investimento de longo prazo. Mas, como tudo, há sempre, uma moeda tem sempre duas facetas. E não há só vantagens, há também riscos. Portanto, quais são os riscos de investir em ações? Há risco quando se investe em ações porque não há garantia do retorno do capital investido, pelo que pode perder uma parte ou a totalidade do seu dinheiro. As ações também podem ser mais difíceis de vender por falta de liquidez ou capacidade, flexibilidade dos investidores. Caso quem detém as ações precisa de dinheiro ou deseja sair desta posição. As ações também têm a vantagem de serem afetadas por problemas internos das empresas, as quais se detêm as ações, como a má gestão, que podem afetar negativamente o risco das ações através do risco reputacional, que é a percepção que as pessoas têm da empresa e pode gerar perda de confiança na empresa e desvalorização das ações. As ações também apresentam o risco caso a empresa esteja a enfrentar dificuldades financeiras e chegar até em caso de falência, em que pode-se perder todo o capital investido. Entrando então naquilo que é o ponto central do nosso vídeo, gostaria de falar sobre deixar algumas recomendações que devem ser consideradas na análise antes de se investir em ações. Portanto, a primeira delas é: não invista em ações se for todo o dinheiro ou renda familiar que tem poupado. Também não se recomenda investir em ações se não tiver dinheiro guardado para emergências. É importante ter uma reserva de dinheiro para cobrir gastos inesperados, como problemas médicos ou consertos em casa. Isso evita que você precise vender as suas ações nos piores momentos. Também não invista em ações se for impaciente. Evite investir em ações por impulso, pois podem não ser um bom investimento para aquela pessoa sem paciência que fica 24 horas por dia acompanhando a tela para saber se houve valorização. Este tipo de investidor tem uma chance muito grande de comprar e vender no momento errado e fazer maus investimentos. Não invista também em ações se não tem tempo para pesquisar e conhecer bem as empresas nas quais está a investir. Investir em ações requer pesquisa constante sobre empresas e o mercado. É importante entender como é que ela está financeiramente e como é que se compara às outras empresas no mercado. A quinta recomendação sobre a avaliação a fazer sobre investir em ações é: não invista se não puder diversificar. Isto significa investir em renda fixa e renda variável, mas também significa investir em várias empresas e setores para reduzir o risco. Se não tem dinheiro suficiente para fazer isso, não se recomenda o investimento em ações. Também não investe em ações se tem medo de perder o dinheiro. Sim, isso pode acontecer porque as ações envolvem riscos. Portanto, se não souber lidar com a ideia de perder dinheiro, talvez seja melhor evitar. Também não investe em ações se estiver com muitas dívidas. Se tem dívidas significativas, é mais sensato pagar tudo ou parte antes de investir em ações, porque frequentemente os juros das dívidas são mais altos do que os lucros que você pode obter com os investimentos. Também não invista em ações ou mais de 50% ou até 100% para aqueles que forem mais conservadores do valor economizado para a educação dos filhos no futuro. Aqui estaríamos a falar de licenciatura, faculdade, ou o valor para a reserva da aposentadoria.
Não invista em ações se tiver um perfil mais conservador para os investimentos. O investidor de perfil conservador, que não tem disposição para o risco, deve concentrar os seus recursos na renda fixa, porque normalmente esse investidor tem um custo emocional muito grande ao perceber que o valor investido apresenta variação negativa. Não invista também em ações se não tiver organizado financeiramente. Isto pode constituir uma má escolha para quem não está organizado financeiramente. Não invista em ações também se você tiver gastos mais altos que ganhos. De forma geral, a recomendação de investimento em ações é para investidores que não precisarão de recursos no curto ou médio prazo e tenham uma reserva de capital em investimentos de baixo risco. Vamos então ver quais foram os ganhos das ações em Angola, de algumas empresas, bancos, como referi anteriormente. O Banco BAE teve as suas ações, uma ação, no momento inicial, à venda por 20.640 kwanzas e a 31 de maio essas ações valiam 72 mil kwanzas, o que representa ganhos de valorização de 248%. Relativamente aos ganhos com os dividendos, fazendo aqui uma simulação para quem investiu ou comprou 100 ações, investiu 2 milhões e 64 mil kwanzas e em 2022 teve um ganho de dividendos em torno de cerca de 212 mil kwanzas, em 2023 cerca de 429 mil kwanzas e em 2024 cerca de 349 mil kwanzas, o que representa um ganho total mais ou menos aproximado de 50% daquilo que foi o valor investido. O Banco Caixa Angola, como te referi anteriormente, teve uma ação vendida a um valor relativamente baixo e, portanto, referimos que era possível comprar uma ação, para a maior parte das pessoas diria isto, ficou em torno de 5 mil kwanzas cada ação e a 31 de maio, cada uma ação do Banco Caixa Angola valia 15.900 kwanzas. Portanto, um ganho de valorização de 218%. Relativamente aos ganhos com os dividendos, considerando que tivesse comprado 100 ações, teria investido 500 mil kwanzas e em 2022 teria um ganho de cerca de 86 mil kwanzas, 2023 cerca de 89 mil kwanzas e em 2024 cerca de 122 mil kwanzas. Estaríamos a falar de um pouco mais do que 50% do valor que foi investido. A ENSA, que entrou no mercado de ações em 2024 e os dividendos foram distribuídos em 2025, teve uma ação à venda por 12.499 kwanzas. A 31 de maio, uma ação da ENSA valia 22 mil kwanzas, o que representa ganhos de valorização de 76%. Mais uma vez, dividendos para quem investiu em 100 ações ou comprou 100 ações, investiu 1.249.900 kwanzas e teve ganho de dividendos de 181.200 kwanzas. Finalmente, para quem investiu na Bodiva, cada ação foi vendida por 13.259 kwanzas e a 31 de maio, essas ações, ou uma ação valia 22.300 kwanzas, que representa ganhos de valorização de 68%. E, como a venda foi em 2024, foram distribuídos agora os dividendos em 2025 e, para quem comprou 100 ações, investiu 1.325.900 kwanzas
e teve ganho de dividendos de cerca de 97 mil kwanzas. Portanto, 8 passos para investir em ações. O primeiro deles é organizar as suas finanças. Controlar os ganhos e gastos, de modo a destinar uma parte dos seus recursos aos investimentos. O segundo passo é criar uma reserva de emergência. Defina o valor da reserva, que pode variar dependendo da sua situação financeira e do seu nível de risco. O terceiro passo é listar todos os sonhos e objetivos. Depois disso, determine quais são as suas prioridades e defina quanto você precisa investir para realizá-los. O quarto passo, descubra o seu perfil de investidor e pesquise quais são os ativos ideais para o seu perfil. Faça uma lista desses ativos e estude sobre cada um deles, pois, de acordo com seu perfil, você poderá escolher qual é a melhor aplicação. Você não precisa se tornar um especialista no assunto, mas precisa saber como é que funcionam os ativos em que vai investir, ou seja, o quanto você precisa de investimento para atingir os seus objetivos. O quinto passo, abra a conta custódia numa distribuidora ou numa corretora. Portanto, solicite a abertura da conta custódia numa distribuidora ou numa corretora, membro da Bodiva. A maior parte dos bancos trabalham com as várias distribuidoras, várias corretoras, portanto, é possível fazer a abertura da conta custódia junto do seu banco comercial num dos balcões. Vai necessitar fornecer alguns documentos, como documentos de identificação, e assinar o contrato de intermediação. E após a análise e aprovação, a sua conta de custódia será aberta. O sexto passo, comece a investir, diversificando os seus investimentos em renda fixa e renda variável. Afinal, é no meio que está a virtude. O sétimo passo, monitore os seus investimentos. É fundamental acompanhar o desempenho dos seus ativos. Isso ajudará a entender o que está a funcionar e o que precisa de ser ajustado. O sétimo passo é tenha paciência. Investir é uma maratona, não é uma corrida. Os resultados podem levar tempo para aparecer. Então, tenha paciência e mantenha o seu foco nos objetivos. Para quem é amante da sétima arte como eu recomendo que veja filmes e documentários na Netflix, no YouTube, que falam sobre o assunto. Nós temos aqui alguns filmes, sendo que o mais icônico e o conhecido é o Lobo de Wall Street. Para um conhecimento especializado sobre as ações e outros produtos de investimento em Angola, eu recomendo a leitura dos conteúdos no YouTube e no Instagram das páginas Renda Passiva, Juscelia Gabriel e Liga do Investidor. Um mau investimento pode levar à destruição da riqueza, seja pela perda direta do capital ou pelo acúmulo de dívidas decorrente das escolhas financeiras inadequadas. Erros comuns de um mau investimento incluem a falta de diversificação, a busca por rentabilidade excessiva sem considerar riscos, ignorar outros custos como taxas e impostos, bem como a ausência de um planeamento financeiro claro com os objetivos definidos. Obrigada a todos e desejo que tenham todos uma vida financeira saudável.